Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, mais um bate-papo. Hoje a gente vai receber o Victor Coelho. Ele é pré-candidato a vereador lá em São Paulo, já tá online aqui. Também pelo Partido Novo. E a gente vai fazer uma conexão aí, conexão novo São Paulo-Curitiba. Olá! Boa noite, tudo bem? E aí, boa noite. Tudo bem por aí? Tudo certo? Tá caindo o mundo aqui agora. Sério? O tornado que passou aí tá chegando aqui em São Paulo. E que beleza! Que Eu maravilha! até fiquei bem mais longe da janela aqui para ver se esse barulho Pra não não, fica tão forte mas de pelo menos chuva. não tá dando pra ouvir, não, tá tranquilo. Vamos ver se não cai a Ah, ainda internet, bem. né? Ah, Vitor, me conta, você vai usar o nome Vitor ou Mionzinho? Que daí é como eu vou te chamar. Não, eu vou usar o nome do Vitor. O Mionzinho é um Vitor, personagem, não, acho que não tem muito a ver, apesar tem de muito a ver. ser um personagem para ser praticamente eu por 12 anos. Sim, Ah, a gente vai falar um pouco mais sério, né, sobre tá gestão de certo. cidades, então eu vou usar o meu nome mesmo, Vitor Coelho. Ah, então tá certo. Não, eu falei, se ele for usar o Mionzinho, a gente chama ele de Mionzinho, né? Não vamos espalhar. Tá certo. Vitor, para a gente começar, eu queria, eu acho legal a gente fazer uma introduçãozinha, assim. Eu queria que você contasse, assim, um pouco para a gente por que que você resolveu entrar na política, o que que te motivou, assim. Depois eu posso falar um pouquinho também, aí a gente vai Claro. fazendo um bate-bola, assim. Pode ser? Uhum. Lógico. Poxa, então, eu sempre gostei de política, sempre gostei de conversar sobre política. Desde a escola eu entrava em debates, enfim. Só que eu nunca tinha pensado em arregaçar as mangas mesmo. Aí foram começando a acontecer algumas coisas no país que começaram a me botar cada vez mais na política, assim, aos poucos. Fui participando de manifestações, enfim. E aí comecei a conhecer o Novo nessas manifestações. Era um partido que pela primeira vez falava coisas que faziam sentido para mim. E aí em 2018 eu conheci o Vinícius Poit, nosso deputado federal, Uhum. que inclusive eu fui numa apresentação dele aqui em Moema, perto de casa. E aí depois eu acabei ficando amigo, a gente ia conversando, conversando, e aí ele começou a plantar essa semente em mim, sabe? Ele falou assim, cara, por que você não se candidata? Você gosta de política, você estuda, você sabe o que você fala em deixar um legado para a cidade, sabe? Você cobra isso, então por que não você, né? Eu disse, mas será, cara? Eu nunca pensei nisso. Assim. Aí ele falou para mim, faz o seguinte, é, faz um negócio que chama Nova BR, é uma escola de formador de políticos. Se você terminar o curso e não quiser, aí você conseguiu um conhecimento a mais aí para sua vida. Agora, se você de repente for se interessar mais, ali você vai saber o que você quer, você vai ter o preparo, enfim. E no meio do curso do Renova, que eu vi que você também fez, eu falei, cara, é isso que eu quero. A gente tem que deixar um legado para nossa cidade, a gente precisa mudar as coisas, não dá mais para ficar sempre votando e nada acontecendo, sabe? Precisamos colocar gente que realmente se preocupe em fazer esse país crescer. E aí eu me senti na obrigação de arregaçar as mangas, deixei minhas duas empresas, que são as empresas da família, na mão da minha irmã praticamente, e vim para essa guerra aí. Poxa, que legal. É legal de ver que a história do pessoal do Novo é parecida, assim, né? Uma das coisas que me motivou também foi essa revolta ali. Eu acho que aquelas manifestações de 2013 até o impeachment da Dilma Uhum. foram assim muito motivadoras para bastante gente, né? A gente vê bastante gente no Novo que se inspirou ali naquele momento. Eu também tive esse momento de querer ir embora do Brasil. No meu caso, eu queria ir embora do Brasil, né? Minha revolta era chega desse país, vamos embora daqui. E, só que aí um momento você entende que, sabe, tem horas que tem uma hora que dá um clique, assim, você fala, como é que eu vou embora? Vou ficar longe da minha família.
Eu ainda não tinha filhos, né? Agora eu tenho minha bebezinha de 8 meses, Uhum. mas eu já queria ter filhos. Eu já queria ter filhos, e aí a gente fica pensando, como é que eu vou criar minha filha lá do outro lado do mundo, longe dos avós e tudo mais? E aí eu falei, não, eu quero ficar. E aí eu tive esse mesmo pensamento que você, né? Eu preciso fazer alguma coisa para mudar, não é possível que essa seja a única maneira de fazer política, que não dê para fazer política de uma maneira correta, assim, honesta, sem sacanagem, né? E um Uhum. outro fator que me motivou é que eu fui empreendedora em 2011, 2012, por aí, eu tive uma loja móvel aqui em Curitiba. Essa até é uma história engraçada, o pessoal que me acompanha já deve ter me ouvido falar. A gente pegou uma van e transformamos numa loja e saíamos vendendo pela cidade. Que irado. E até que um dia, era bem legal, até que era os primórdios do food truck, só que em vez de comida era roupa que a gente vendia. E, e até que um dia os fiscais da prefeitura nos encontraram e aí eles falaram assim, olha, esse negócio que vocês têm, não existe uma regulamentação para isso, então a gente vai encaixar vocês na lei dos ambulantes, né? Porque é o que tem mais próximo. E a lei dos ambulantes aqui em Curitiba, ela determina que o ambulante tem um dia, um horário e um local fixo para trabalhar. E aí, lógico que acabou o conceito da loja móvel, né? E aí é o É Estado dizendo absurdo, para né? você, O dia que é um você absurdo, trabalha é e a o hora que Estado você quer dizendo, trabalhar, né? é, e dizendo para você, olha, não vem inovar aqui porque a gente não sabe lidar com inovação, eu prefiro que você fique em casa. É, é E aí impressionante. Fala, fala. é impressionante. Meu, o nosso negócio acabou indo à falência, porque não tinha como continuar, né? A gente foi à falência. E aí esse foi o segundo fator que me motivou, assim, falar, poxa, como é que a gente pode aceitar que o município trate assim quem quer empreender, né? Quem quer pagar imposto, quem Hum. quer gerar emprego e renda. Isso foi o Acho segundo que isso fator é que me mais motivou. uma coisa em comum assim, entre as pessoas do Novo, né? Todos nós praticamente somos empreendedores e a gente sofre muito na mão do Estado. Acho que de sofrer tanto assim na pele que chega essa revolta, né? Não só de políticos que não fazem nada, como do Estado cada vez mais absurdo, querendo dar palpite onde não deve, se meter onde não deve e impedindo as pessoas de Sim, ganhar dinheiro. Você, você ser empreendedor no Brasil, você é praticamente punido, né? Quando na verdade você devia ser sim, incentivado, porque quem paga salário para as famílias, quem gera riquezas é o empresário, não é o Estado. É muito bizarro pois isso, é é. muito comum, né? É muito comum para todos nós. É verdade, é muito comum. O Alex comentou aqui e para mim tá também, a tua imagem tá travando, mas a gente tá te ouvindo bem, pelo menos o áudio tá indo. Sério? A Peraí, imagem deixa que eu tá fazer meio uma coisa. travadinha. Mas Vou... o áudio tá ok. Eu fechei o notebook, a gente tava compartilhando o Wi-Fi, vamos ver se agora vai de boa. Agora vai, vamos ver. Poxa, que legal. Mas é bem isso, né? E eu não sabia que você tinha feito o Renova também, que bacana. E Pois dá é, a uma gente outra visão conversando pra eu também gente, não. né? Nossa, completamente. Eu acho que sem o Renova eu não estaria nessa, não, de pré-candidato. O Renova que me deu toda essa segurança de falar, não, é, se eu chegar lá, eu sei o que eu vou fazer e eu sei como eu vou fazer, sabe? Sim, sim. O Renova dá essa preparação, assim, é muito bom. Que bom que o Poit te deu essa dica. Que bom Foi mesmo. mesmo. Aí, Eu lembro que foi um dia antes de abrirem as inscrições para 2019. Que ele falou assim, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Aí ele começou a mandar uns WhatsApps lá, não sei se foi pro Edu, se foi para alguém lá da produção do Renova. Ele falou, cara, vai abrir amanhã as inscrições. Faz. Foi muito louco, assim, foi tipo, na hora certa que tinha que acontecer, assim, foi foi na encaixando, hora. sabe? Poxa, que legal. E Vitor, me conta, a gente estava conversando sobre as nossas pautas, né? E a gente Uhum. descobriu que temos a pauta da educação em comum, né? O que que você pensa assim de educação aí para São Paulo? Me conta. A educação acho que é a base, assim, né? É um dos pilares que a gente precisa ter na sociedade para conseguir crescer. Sem educação não adianta falar em liberalismo, não adianta falar em empreendedorismo, não dá para falar em quase nada. E os números da educação do Brasil são terríveis, né? Isso que foi o que mais me chocou. A gente sabe que o problema do Brasil, aliás, que uma coisa que não é problema na educação no Brasil é dinheiro. O Brasil investe muito dinheiro na educação e esse dinheiro não reflete, não chega, né?
Então, pô, alguma coisa está muito errada aí. A má gestão desse dinheiro público é absurda. A gente deixa quase 7% do PIB para educação e os números não crescem, os lugares não evoluem. Isso é Brasil inteiro, não adianta, não é só falar em São Paulo. A gente tem números muito, muito assustadores. E aí eu falei, poxa, isso precisa ser resolvido, né? Aqui em São Paulo, a gente tem. É praticamente um circo, assim, não existe. Por exemplo, aqui é dividido, né? A escola, o ensino fundamental, tanto o município como o estado tem escolas. Então é uma bagunça, assim, porque cada um segue uma grade, né? É bizarro a falta Isso. de ligação entre os ensinos, sabe? A gente vê que o professor aqui, até que a média de salário de um professor aqui não é tão ruim, mas o professor não é motivado, não se sente motivado, porque ele não tem uma premiação, ele não tem um olhar para ele, sabe? Eu acho que falta, por exemplo, uns encontros semanais com os professores das escolas para eles dividirem como eles estão ensinando, o que está funcionando, o que não está funcionando, dar treinamento para eles, porque queira ou não, essa molecada de hoje em dia, até de um dia para o outro, eles aprendem muita coisa diferente, né? Não dá para você usar a mesma linguagem, por exemplo, que foi usada comigo na escola. Eu tenho 35 anos e é maluco isso. Eu vivi isso na escola particular, não é nem escola municipal nem estadual. Mas eu tive professores que o meu padrinho teve, que a gente estudou na mesma escola. Achei isso muito bizarro. Falei, cara, como é que o meu padrinho, que teve aula nos anos 80 e eu tendo aula nos anos 90 com a mesma professora, com a mesma metodologia, com a aula exatamente igual. Isso não existe, o mundo é completamente diferente em 10 anos. E hoje, então, de um ano para o outro é muito diferente, né? Então a gente tem vários Sim. problemas, e não só em nível municipal. A formação de professores é muito ruim no Brasil. 70% dos alunos de pedagogia que entram na faculdade para se formar professores, a média da nota deles é abaixo do Enem. Então, a gente está formando professores que não são bons, inclusive. Então, enfim, é uma série de coisas Uhum. que a gente vê errada, que não muda, porque a gente sabe que está na mão de partidos, a educação está na mão da esquerda, infelizmente, que não faz nada há muitos anos, a gente não viu isso crescer de maneira nenhuma e não tem perspectiva de melhora se não mexer em muita coisa. Indicação de gestores para escolas, que é altíssimo, que é uma coisa muito bizarra. Como é que você coloca uma pessoa para gerir uma escola que não é concursada, que não está lá por capacidade, está lá porque é amiga do prefeito, do subprefeito, enfim. Então é uma bola de neve de coisas que precisam ser arrumadas, sabe? E que eu acho que não é tão difícil assim. A gente tem exemplos lá em Sobral mesmo, lá no Ceará, de escolas que funcionam. Mexendo em poucas coisas, o desempenho das crianças começa a subir, sabe? Então, eu acho que Sim. eu começaria por aí. Se eu for candidato a vereador e se eu for eleito, eu começaria pela educação de qualquer forma. Eu concordo contigo. A educação é a base de tudo, né? E a gente conseguindo arrumar a educação, os resultados positivos que a gente tem no futuro são gigantescos, né? Tanto na parte de criminalidade que diminui, gravidez na adolescência, os alunos estão melhor preparados para conseguir fazer cursos profissionalizantes melhor capacitados, né, depois no futuro para conseguir melhores empregos. Então, assim, é um círculo virtuoso que só traz benefícios, né? Eu também não consigo entender como que a gente consegue tratar a educação com tanto descaso no Brasil. E eu concordo contigo, não é falta de grana, né? É falta de gestão mesmo, é falta de Total. fazer o dinheiro render direito, assim, porque a gente só está jogando Uhum. dinheiro, jogando dinheiro, jogando dinheiro e não está vendo resultado. Aqui em Curitiba, a gente tem a prefeitura responsável pelo ensino infantil, né? Que é a minha prioridade aqui também é a educação na primeira infância. E o que a gente vê, aqui tem dois sistemas de creche aqui em Curitiba. Tem as creches que são próprias da prefeitura, onde a prefeitura constrói a creche, contrata o professor, faz todo o procedimento. E também tem aquelas creches que são conveniadas com a prefeitura
num sistema muito parecido com o que é o ProUni no ensino superior. Então, a prefeitura compra a vaga da creche e aí ela centraliza todo o procedimento. Ela compra a vaga Uhum. da creche, aí as famílias se cadastram na prefeitura e a prefeitura determina em qual creche as crianças vão ser alocadas. Ali é tudo centralizado na prefeitura. E aí já é o primeiro problema que eu vejo, né? Porque a escolha do direcionamento das crianças é feito através de um critério que a prefeitura determina. Então você tira o poder da família de escolher em qual creche ela vai querer colocar seu filho, né? E para algumas famílias, de repente, fica mais interessante colocar seu filho perto do trabalho, não perto de onde mora, né? Ou na creche A, B ou C, enfim, pelos critérios que a família mesmo julga como melhores, Que assim. quem sabe isso E o melhor que que a gente ninguém é vê a família, né? E não o Estado. exatamente é a família. E o processo que a gente tem hoje fica muito centralizado na prefeitura, né? Com os critérios da prefeitura. E aí uma das ideias aqui é devolver esse poder para o cidadão. Então, em vez de comprar a vaga na creche, por que não dar um vale educação para a família e deixa a família escolher onde vai colocar? Faz ali um critério mínimo para a creche poder fazer parte desse programa, né? Mas deixa a família escolher onde vai colocar. Aí você incentiva a concorrência, aí você incentivando a concorrência, a qualidade do atendimento melhora e o preço cai também, né? A gente sabe que são as duas consequências aí quando a gente tem uma boa concorrência. E aqui em Curitiba também a gente observa, Vitor, que as creches cumprem muito bem o papel social de receber os alunos e receber as crianças para os pais poderem sair para trabalhar. Mas também não tem assim um planejamento do que a gente vai fazer com essas crianças. E na primeira infância, de 0 a 5 ali, é onde a maior parte do desenvolvimento cognitivo das crianças acontece. E aí essas crianças estão sob a tutela, de certa forma, a tutela do Estado, né, da prefeitura, e a gente está deixando de aproveitar esse momento para desenvolver essas crianças. A gente só está recebendo elas ali na creche sem nenhum planejamento de o que a gente vai fazer para essas crianças conseguirem ter um bom desenvolvimento cognitivo, ter um acompanhamento Uhum. nutricional, uma coisa assim. E a gente não tem isso aqui. Eu fico com o coração apertado, porque eu vejo a minha filha, tem 8 meses, né? E cada dia ela aprende uma coisa nova, você vê que é um mundo, assim, né, que tem para ser descoberto. E a gente está É, deixando isso escapar por entre os dedos, né? é aí que começa a diferença de um aluno de escola pública para um de escola particular, né? Na creche, que fica ali junto, a criança fica ali praticamente só para a pessoa tomar conta enquanto os pais trabalham, enquanto uma família que tem uma condição de vida melhor, essa criança está recebendo estímulo, está aprendendo diariamente, né? Aí você já começa a diferença de evolução, infelizmente, né? E a coisa do voucher, Sim, eu acho que tem que ser muito testada, não só nas creches, como no ensino fundamental. Eu vou dar um foco maior no ensino fundamental, mas eu acho que algumas coisas precisam mudar nas creches, inclusive as creches em período integral, para ajudar esses pais que trabalham, que eu vejo muito pouco aqui. sim. E outra coisa que você falou em relação a ajudar os pais que trabalham é o período que as creches fecham nas férias, né? Aqui em Curitiba, as creches funcionam durante mais ou menos 10 meses por ano. 2 meses as creches ficam fechadas. E aí, onde os pais deixam as crianças para poder trabalhar nesses 2 meses? Né? Porque ninguém para de trabalhar 2 meses, isso não existe. Ninguém para de trabalhar 2 meses. Então, esse é outro ponto que a gente quer tocar por aqui, né? Eu vi que aí em São Paulo, salvo engano, acho que foi aprovado isso recentemente, né? Algumas coisas, a Janaína conseguiu aprovar um marco da primeira infância que vai trazer muita coisa boa aí. A gente vai conseguir mexer já em bastante coisa, mas é uma briga, viu? É uma briga. Mesmo aqui. Eu tenho até pena que a Janaína sozinha É ali uma briga. para brigar no meio dessa galera. O Daniel José, também, deputado estadual de São Paulo aqui, que briga muito, sofre muito com a esquerda para Sim. colocar umas ideias em prática de educação. É difícil, é bem difícil. O Daniel é bem focado em educação também, né? O Ele fala Daniel, bastante sobre educação. e o Daniel veio da escola Legal pública, né? Ninguém melhor do que ele para botar a mão na massa e falar o que está certo e o que está para errado. falar. Sim. E ele fala bastante sobre. Ele teve umas oportunidades boas, assim, né? Devido ao bom desempenho que ele teve na vida escolar.
Mas ele teve umas oportunidades muito boas e chegou onde chegou graças à educação, né? Então ele tem esse carinho pelo tema, pelo assunto, e dá para perceber quando ele fala. Eu gosto bastante de ouvir. É verdade. Ô, Vitor, e me conta, o que mais que você vai tratar aí em São Paulo? Você falou para mim da causa animal e eu fiquei curiosíssima. Até te perguntei como é que você vai, qual que é o enfoque que você dá nessa causa com óleos liberais, né? Eu fiquei curiosa para saber. Conta pra gente aí um É, pouquinho, por favor. a causa animal é uma causa complicada tanto quanto a educação. Muita coisa é de âmbito federal, nós temos leis muito frouxas, né? Bom, todo mundo já viu casos na internet de abandono, de maus tratos, de que não acontece praticamente nada com a pessoa. E isso a gente não consegue mudar, porque não é municipal, né? Enfim, mas isso tudo Uhum. começou em 2015, quando eu resolvi ter uma cachorrinha aqui em casa, e eu fui adotar ela lá no centro de zoonose, São Paulo. E aí, naturalmente, eu acabei conhecendo pessoas de ONGs, seguindo ONGs, ajudando pessoas. E aí eu comecei a abraçar a causa. Eu sempre fui o cara que repostou, que tentou de alguma maneira ajudar nas vaquinhas, nas rifas, sabe? Todos esses problemas de ONGs, porque, cara, ter uma ONG é muito difícil, assim. Eu não conheço nenhuma ONG que tenha vaga, tá todo mundo sempre super lotado e precisando de dinheiro, e aí sempre aparece mais cachorro, e não, a gente dá um jeito, pega, aí pega uma cadela, depois de um mês descobre que a cadela estava grávida, viram seis, sabe? Umas coisas que são absurdas. E aí eu Que comecei a loucura. abraçar de fato a causa, ver o que a gente podia fazer para ajudar, né? E você falou do lado liberal. Por exemplo, a gente tem uma família aqui em São Paulo, a família Trípoli, que eles usam muito a causa animal como bandeira. Aí eu fui olhar algumas leis que a gente tem aqui em São Paulo, e uma lei de um dos Trípolis é a proibição de feirinhas de adoção em locais públicos, por exemplo. E aí a gente fica se perguntando como é que esse cara ajuda a causa animal proibindo feiras de animais. E aí tu fala, Estranho, bom, né? No mínimo estranho. pois é muito esquisito. Aí a gente começa a revirar as coisas, né? Então eu acho que aqui duas coisas que a gente consegue ajudar muito é com parcerias público-privadas, a gente aumentar os castramóveis, que são ônibus, eu não sei se você já viu isso, são ônibus que eles Não. fazem como se fosse um centro veterinário, e isso tem muito aqui perto em parceria com uma faculdade de veterinária. E aí pegam os alunos do Ó, último ano, diga, deixa eu só fazer um comentário. Se fosse aqui em Curitiba, eu já não ia poder, tá vendo? É móvel, não pode parar em qualquer lugar. é, A é prefeitura já não ia ambulante. autorizar. É ambulante. Nossa, que bizarro. Ai, desculpa, Enfim. pode continuar. E aí, esses ônibus são praticamente clínicas móveis, e aí eles vão para bairros mais afastados, onde a gente tem um problema maior de cães, de gatos, de pets, enfim. E aí fazem consulta veterinária, castração, tudo de graça, sabe? Dão tratamento para os cachorros. E eu acho que dá para ser isso bem ampliado. A gente não divulga muito essas ações principalmente de castração, que deveriam ser muito divulgadas, porque é um problema que vira de zoonose. Isso foge do controle da prefeitura, a quantidade de animais de rua, traz doenças, enfim. E derrubar essas leis Uhum. completamente antiliberais, que não ajudam em nada. Proibir feira de adoção em locais públicos não ajuda em absolutamente nada, né? Só arranja empecilho para uma ONG que precisa fazer a feirinha não só para os cachorros serem adotados, como para vender produtos, para se manter, porque ONG não gasta. Ixi, acho que agora caiu, Caiu, caiu. ué? Alô, Não alô, tô te alô? ouvindo. Agora voltou. Agora Que voltou. estranho. A sua A imagem internet continua foi. travada desde o começo, mas tá dando para te ouvir. Acho que é a Jura? chuva mesmo. Caramba. Sim. É que eu acho que se eu mudar de Wi-Fi agora eu vou cair, né? Então eu tentava mudar para uma outra aqui que eu tenho para ver É. se melhora.
Tenta. Qualquer coisa eu te chamo de volta. Tá, deixa eu mudar aqui, vamos ver se vai. Tomara que melhore, né? Vocês estavam ouvindo bem ele, né? Ah, sim. Dá pra ouvir. Dá pra te ouvir bem, mas é só a imagem que tá travadinha. Tá frisada ainda? Ela tá travada, assim. Acho que é Peraí, quase, eu quase vou sair da congelada. Wi-Fi e vou usar meu 4G, vamos ver se melhora. Tá bom. O Kleber tá falando, Amália, só vemos você. Ah, agora melhorou. Nossa, agora eu ouvi você se mexendo, que beleza. Poxa, tá vendo? O 4G tá melhor que o Wi-Fi. Pois é, muita gente usando Wi-Fi. Ai, ai. É. E pior que eu tô sozinho na minha casa, o computador tá desligado. Só se tiver algum aparelho aí se atualizando sozinho pela Wi-Fi, que eu não sei. Vai Tipo entender, né? Alexa, sei lá, enfim. Acho que é a chuva que tá atrapalhando vocês aí, o Wi-Fi. Agora deu certo, o pessoal tá falando. Mionzinho Boa. apareceu. O cara já não fala, aí quando ele fala, fica só a voz e trava a imagem. Sou Aí boicotada. ninguém vai acreditar que é você, né? Fica tipo o Lombardi, que é só a voz. Ai, meu Deus. A gente estava falando, acho que da, é, do negócio móvel Dos lá, castramóveis, da clínica móvel. é, Isso. e dessas leis que só atrapalham ao invés de ajudar as ONGs que precisam fazer dinheiro, né? As feirinhas de ONGs não servem só para adoção de Sim. cachorro, eles também vendem tudo que eles conseguem fazer ali para levantar um dinheirinho a mais, porque é gasto com cachorro, é muito gasto. É muito gasto, né? Você estava falando das leis de proibição. Eu fiquei aqui me lembrando Eu te falei no começo dos food trucks, né? Aqui em Curitiba, a lei do food truck é separada da lei da lei do ambulante. E a prefeitura conseguiu fazer uma regulamentação. A prefeitura conseguiu fazer uma regulamentação tão restritiva que eles abriram um edital para fazer uma licitação para os food trucks se cadastrarem, para poderem parar nos pontos que a prefeitura determinou, e só um food truck apareceu para fazer parte, porque ninguém quis. É porque É não esse ajuda em tipo de nada, lei né? que não ajuda em nada. É esse tipo de lei que a gente tem que combater, né? Você aí na causa animal e eu aqui com as lojas móveis, food truck e outros negócios totalmente burocráticos e regulamentados que não ajudam em nada, né? Sim, Hoje, eu hoje estava aqui em conversando. Curitiba, pode falar. Eu estava conversando com um outro amigo nosso semana passada, com o Rafael Werner, e, Uhum. e a gente estava comentando que todas essas leis, elas, elas têm até uma boa intenção, mas o Estado não percebe que ele só atrapalha, né? Que no fim das contas só vai atrapalhar. Aqui em São Paulo tem várias ridículas, a proibição do canudo de plástico é uma delas, que todo mundo fala, mas aí a tartaruga vai engolir o canudo e vai morrer. O problema é que ninguém explica que o canudo de plástico ele é 100% reciclável. Se a pessoa for capaz de pegar o canudo e jogar no lixo, ele vai ser reciclado e a tartaruga vai continuar viva, nadando feliz no oceano. O problema é o idiota que joga o canudo na rua. Aí esse canudo vai para o oceano e mata a tartaruga. Só Mas que isso ninguém explica. O mais daí, você, fácil é proibir de vender. daí você concorda que o problema não é o canudo, é a pessoa que jogou, né? Exatamente, né? Aí proíbe-se o canudo e aí triplica-se a venda de copos de plástico descartáveis. Olha que legal, ajudou muito. Ajudou muito. Você sabe que a gente conseguiu aqui em Curitiba, conseguimos barrar essa lei de proibição Que do canudo. ótimo. Barrar de certa forma. A vereadora que apresentou o projeto de lei, a gente chamou, eu faço parte do Livres também, não sei se você conhece o movimento. Sim, sim. Aí a gente chamou, através do Livres, a gente chamou ela para conversar e batemos um papo com ela, trouxemos vários estudos, trouxemos o que aconteceu com o Rio, a distorção no mercado que aconteceu lá no Rio, que os canudos
biodegradáveis, os canudos de papel triplicaram de preço, foi uma loucura, né? Uhum. E trouxemos estudos também de que o canudo não é o que mais vai parar no oceano, trouxemos várias coisas para ela e a gente conseguiu justamente mostrar isso para ela. O problema não é o canudo, o problema somos nós como sociedade que estamos falhando em dar uma destinação correta para o nosso lixo. Nós estamos errando. Exatamente. E você proibir o canudo, além de aumentar a venda de copo plástico, vai aumentar o número de copo plástico que vai parar no oceano, porque a gente vai continuar errando como sociedade. Não tem lógica. É uma loucura isso, né? E ela acabou acatando e voltou atrás e apresentou depois um substitutivo geral, mudou totalmente o projeto e criou só um selo de consciência, que daí eu acho legal, incentivando os bares e restaurantes a não entregar o canudo sem a pessoa pedir, só entregar quando a pessoa pedir, só sob demanda, que isso já reduz, tem uns estudos que dizem que reduz até 40% do consumo de canudo. Às vezes a pessoa nem quer, mas já que tá ali, já vou tomar no canudinho, já que tá aqui. Então, a gente conseguiu fazer isso e ela apresentou esse substitutivo e criou esse selo. Então foi uma vitória para nós aqui. Mas Poxa, que ótimo. em São Paulo é proibido, no Rio também foi proibido, né? Essa semana que passou, foi aprovada uma lei aqui em São Paulo que agora bares e restaurantes eles são obrigados a fornecer água potável para as pessoas. Olha que gênio, no meio de uma pandemia, é o que todo mundo precisa para ganhar dinheiro, né? Um pouco mais de custo, né, para o seu negócio. Imagina, o Estado entra dentro do restaurante e fala pro cara assim, agora você vai ser obrigado a dar água de graça para as pessoas. E vai embora. E aí você que é o dono, não manda em nada. Né? Que beleza. O Murilo está comentando aqui, ó, tinha que proibir, quem quer proibir essas coisas boas, bestas, ele colocou, é bem isso, né? Tinha que ser proibido proibir essas coisas, isso sim. Então, mas é aquilo que a gente está falando, às vezes com boa intenção, Boa a pessoa não intenção. entende às vezes. É a mesma coisa a história do limite do cartão de crédito. Às vezes é com uma boa intenção, fala, poxa, nós estamos numa pandemia, as pessoas vão se endividar mais, vamos limitar os juros do cartão de crédito para as pessoas conseguirem pagar. Só que acaba dando um resultado completamente contrário. Os bancos não vão liberar crédito para quem eles acham que não vai pagar. Aqui o calote de dívida é de 80%. Se limitar a 30% dos juros, isso vai subir para mais de 100%. As pessoas só pagam a conta do cartão de crédito um dia porque elas sabem que os juros é muito alto. Na prática, o que vai acontecer é acabar crédito para as pessoas mais pobres, né? Mas eu Que mais precisa. Eu costumo dizer que as pessoas não pensam além da página 1, né? Só pensam na página 1. Ah, na página 1 tá lindo, vamos reduzir os juros do cartão de crédito. Tá, peraí, vamos virar a página. O que tem na página 2? O que vai acontecer depois? Aí ninguém pensa. Pois é. Algumas são populistas, né? Ainda mais em anos próximos de eleições. Mas eu também acredito que tenha leis que não é na boa intenção, só que a pessoa não entende o que isso vai desencadear, sabe? O que vai gerar depois. Até tem um livro do Frederic Bastiat que eu adoro, que é O que se vê e o que não se vê, né? Que dá para colocar em prática muitas vezes com esse tipo de leis bem intencionadas. É como você falou, eu também concordo. Eu acho que as pessoas, algumas, né? A maioria são bem intencionadas, mas não conseguem ver o que vem depois ali. É uma pena, né? É uma pena. O pessoal tá gostando aqui que você tá falando, mas ele fala, gente, e agora com imagem também, que no começo tava só voz, agora com imagem, não era Aliás, só os comentários travaram aqui para mim aquela hora e eu vi que tinha uma pergunta do Alex, deve ter passado lá para baixo já, que ele diz assim, apesar de criticarmos no bom trabalho que o Vitor como vereador irá fazer, já agradeço, ele não tem receio da população vincular a imagem dele da TV e achar que é mais um que quer ganhar dinheiro público. Cara, isso é inevitável, né? Vai acontecer de qualquer jeito essa comparação. E a única forma de eu mostrar que não é bem por aí é na prática. É mostrar que eu tô lá para as minhas decisões, o que a gente vai derrubar de leis, o que a gente vai criar ali de fiscalizar a prefeitura, é que vai mostrar para as pessoas que eu não estou lá só para ganhar dinheiro, mas eu entendo, porque o histórico de pessoas famosas que entram na política é esse, né? É só para se aproveitar de benefícios que nós abrimos mão, aliás, né? Deixar aqui bem claro.
Eu ia A falar bem gente isso. já assinou o termo, nós já abrimos mão, antes mesmo das eleições, nós já abrimos mão de todos os privilégios que a maioria dos políticos ainda tem e que não deveriam. É, exatamente. Você falou dos famosos, mas não são só os famosos, né? A gente vê bastante gente querendo entrar na política com o único propósito de ajeitar a própria vida, né? De se dar bem, enfim. E eu acho que o legal do novo, de nós dois estarmos no novo, é que a gente já começa com esse diferencial, que nem você comentou. Uhum. A gente já começa abrindo mão, então a gente já começa mostrando. Eu não vim aqui para me dar bem na política, eu vim aqui porque eu quero realmente fazer alguma coisa para mudar É, essa é a total. realidade que a gente vive. Vocês não têm noção do que é fazer uma campanha política sem dinheiro público. A Exato. dificuldade que é, a Malha deve estar sofrendo isso na pele exatamente como eu. Nós escolhemos o caminho mais difícil, mas é o que deveria ser feito por todos. Vocês não têm ideia de como é difícil para nós em relação a essa concorrência, essa competição com quem está usando o seu dinheiro para o que bem entender. A campanha dessas pessoas está praticamente resolvida. A nossa que está todo É, dia de trabalho para conseguir. e tem mais, né? A gente sai pedindo dinheiro para as pessoas, pedindo apoio, e ainda a gente não promete nada em troca, né? Tem mais essa. Porque seria muito fácil a gente falar assim, ó, me dá aí, sei lá, 50 mil e eu te dou um cargo na prefeitura. E a gente não faz isso. Então é muito mais Exatamente. difícil. Nossa, amor, até votos, infelizmente, por causa da cultura que a gente tem nesse país, de chegar a gente oferecendo dinheiro, cesta básica, paga tratamentos médicos, enfim. Você chega para pedir votos para uma pessoa e ela fala assim, tá, mas e o que você vai me dar em troca? Eles falam assim, eu vou te dar uma gestão boa lá na frente, assim, eu não posso te dar nada, porque isso não é certo. Eu não vou te dar nada pelo seu voto, né? Porque isso é compra de voto. Mas as pessoas, principalmente periferia, não sabem que isso é o errado, não é o certo. Porque Uhum. é o que elas vivem desde que elas nasceram, né? Desde que ela nasceu. Chega lá Que- na época de campanha, alguém joga dinheiro, joga a cesta básica pra galera, recebe os votos e só E volta pronto. daqui 4 anos. E pronto, e tá resolvido, né? É uma pena que seja assim. Mas eu acredito que a gente vai conseguir mudar essa cultura. Não vai ser fácil e não vai ser de um dia para o outro. Mas eu ainda É, acho que verdade. um dia a gente vai ser maioria. Eu acredito nisso. Um dia a Eu gente vai ser também. maioria. Eu também. E eu acredito que a gente consegue deixar um legado em 4 anos. Já, eu acho que já dá pra gente Já fazer dá, um. com certeza. O Alex está querendo saber quantos votos você precisa. Aqui em Curitiba são 23 mil votos, faz uma cadeira. E os vereadores, os mais votados, são eleitos normalmente com 12 mil votos no máximo, assim. Quanto que é em São Paulo? Bem mais, né? Aqui são 100 mil votos para se fazer uma cadeira. Ixi, 5 vezes E, mais. mas a gente está fazendo as contas, com 20 mil votos, um candidato consegue. Com 20 mil? Ah, são 5 milhões e alguma coisa, que foi em 2018, foi mais ou menos perto disso, de votos válidos. Então, eu acho que esse ano vai diminuir um pouco o número de votos válidos, mas não vai fugir muito disso. 20 mil votos para um candidato e 100 mil para uma cadeira para o partido. Legal, que bacana. E vamos então para o nosso último assunto do dia, né? Das tuas pautas aí, que é o adensamento dos bairros. Esse A nome gente, difícil, deixa eu só te fazer uma introdução aqui. Aqui em Curitiba nós claro. aprovamos recentemente a nova lei do zoneamento e ela prevê justamente uma das coisas que ela prevê é um pouco desse adensamento, né? Porque o que a gente vê acontecer aqui em Curitiba, que é a capital modelo, é capital ecológica, a capital do transporte, capital disso, capital daquilo, mas a realidade não é bem essa na cidade inteira, né? Capital modelo aqui na região mais central. Quando você vai um pouco mais para a periferia, essa não é a realidade, né? E esse adensamento, pelo menos da minha visão, eu entendo que ajuda muito, porque você faz ter mais vida ali no bairro, né? Você faz a vida acontecer ali no bairro. E para vocês aí em São Paulo, essa é a realidade assim também? Como que é? Então, aqui, na verdade, é o contrário. Assim, o centro, infelizmente, a gente tem um plano diretor, e que eu acho que até foi feito com boa intenção, mas que só atrapalhou. A gente tem muito prédio tombado histórico, a gente tem muita Hum, coisa que... Então, o centro de São Paulo, ele é muito caro e ele é muito ruim para se morar. Então, acabou que o Estado expulsou as pessoas do centro de São Paulo e foi jogando elas para as periferias.
Ah, E isso é péssimo, né? É horrível. Para você ter uma ideia, da zona leste de São Paulo para o centro de São Paulo por dia se deslocam quase 4 milhões de pessoas. São 3,6 milhões de pessoas para nossa, trabalhar. É tipo o Uruguai inteiro vindo da zona leste até o centro de São caraca. Paulo para trabalhar e depois fazendo o sentido inverso. Então é muito bizarro. As pessoas têm bairro aqui em São Paulo. Eu estou na Vila Mariana, é muito perto do centro. Para eu chegar num bairro chamado Cidade Tiradentes, eu levo 1 hora de carro. É Nossa. muito longe. Imagina a pessoa que pega transporte público para sair de lá e vem trabalhar aqui no centro. Ela sai 4 horas da manhã de casa, ou Nossa. acorda 4 horas da manhã. Essa pessoa não vive, coitada. Ela não tem vida, ela não tem saúde, ela não consegue tomar conta dos filhos. Não existe creche que abre às 4 da manhã e Eu fica até ia às falar 10 da isso. noite. Entende? Então, é uma coisa surreal para quem. E é para os mais necessitados, sempre, né? Sempre. Então, a ideia de se deixar as pessoas viverem mais o bairro, de ter esse tipo de bairro misto, que tem prédios residenciais com galerias para comércio, que é perto de um metrô, de um ponto de ônibus, isso ajuda a melhorar o trânsito de São Paulo, que é caótico, porque aí são muito menos gente se Se deslocando, usando o deslocando. carro pela cidade. Isso aumenta a segurança dos bairros mais longe do centro, porque se tem comércio, tem mais segurança, tem mais gente andando, tem mais iluminação, sabe? É uma bola de neve também que vai fazendo a coisa ficar muito melhor. Aí favorece os meios alternativos de transporte, como os patinetes, que o prefeito Bruno Covas expulsou de São Paulo, também por causa de regulamentação, bicicleta, sabe? Você até ajuda as pessoas a viverem mais o bairro, como você falou. E o nosso plano diretor vai ter que ser mudado para isso. Tem bairro aqui que é proibido. O Matheus Hector, que é do Novo, também está numa briga aí com um bairro bem, bem rico aqui em São Paulo, que ele quer, ele compra essa briga de mudar o zoneamento e o pessoal, obviamente, não quer, né? O deles está bom, então o problema da cidade para o resto, que é um absurdo. Sim. Mas, enfim, é como deveria ser. Você vê isso em vários países, no Canadá, na Europa. As pessoas vivem a vida num raio de 1,5 km, 2 km de onde elas moram. Tem escola, tem hospital, tem o trabalho, tem tudo Tem perto. tudo. Aham. Isso melhora a qualidade de vida de um jeito absurdo, né? Sim, o pessoal está comentando aqui, ó, adensamento gera qualidade de vida, inclusive ecologicamente melhor, justamente por esse ponto que você comentou, né? Diminui o trânsito, a pessoa consegue ir trabalhar de bicicleta ou a pé, então já é um meio de transporte ali que ela não vai usar, né? Não vai precisar pegar um carro, enfim. Com Uhum. certeza é super importante. Esse é um tema importantíssimo, ainda mais para uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu não sei se você sabe, mas eu sou comissária de voo. E Uhum. eu sou formada em engenharia mecânica, mas trabalho como comissária. E a gente, meu marido é piloto, e a gente tem um apartamento, aluga um apartamento aí na frente do aeroporto, em Congonhas. Somos seus vizinhos aí em São Paulo. E a gente faz voos internacionais, então a gente pega o ônibus da empresa em Congonhas e vai até Guarulhos quando a gente vai trabalhar. Então eu sei o que você está falando quando você fala do trânsito É, em São é o Paulo. quê? Mais de 1 hora, independente do horário. Menos de Não, 1 hora você não leva para chegar. não. A gente leva, de madrugada, a gente leva 40 minutos. Mas aí o ônibus vem que vem, né? Mas durante o dia, assim, nos horários, por exemplo, que tem que sair de casa 6 horas da tarde, vai chegar no aeroporto 9 horas da noite. É. Tranquilamente. Tranquilamente. É complicadíssimo o trânsito em São Paulo, não tem como viver do jeito que vocês vivem aí, é muita loucura. Isso que a A gente, gente se acostuma, né? a gente faz poucos voos por mês, né? Agora tá tudo parado, né? Agora nem conta, mas Hum. a gente faz poucos voos por mês, então ainda dava para aguentar. Agora, quem faz esse trajeto todo dia, meu Deus, É deve ser uma horrível você loucura. às 7 da manhã parado numa 23 de maio, por exemplo, que não tem semáforo. É uma Sim, avenida que não tem semáforo, que ela atravessa São Paulo praticamente, e você para. O trânsito para, você chega a ficar 20 minutos parado no mesmo lugar. É uma coisa de outro mundo. Você fala, não é possível, são 7 horas da manhã, eu acabei de acordar, você já chega estressado, porque sim. não tem, sabe? É E, horrível. e já ficou pronto? Não ficou pronto ainda, né? O trenzinho ali na frente de Congonhas, acho que não ficou pronto. Acho que ainda não. Não.
Não. Não, é porque, na Que era. verdade, aeroporto a gente tem várias propostas, né? Tem o tal do fura-fila, É, esse vem desde a época do Pita e, coitado, eu não sei nem se vai ser feito, se vão terminar de fazer. E tinha a lenda do trem, né, que ia ligar o aeroporto de São Paulo com o do Rio para a Copa de 2014. Estamos em 2020 já e não sim. tem nem o buraco. Eu acho que. Não, acho que você não leu direito. Era para a Copa, mas não falou para qual Copa. Ah, Acho que você bom, é não. verdade, né? Acho que você Pode não ser leu que esse tenha uma pedaço. outra Copa aí no Brasil daqui uns 80 anos. E daí talvez fique pronto. Mas foi pago já. Você pode ter certeza que o dinheiro está na mão das empresas já. Sim, com certeza. Aliás, para encerrar aqui nossa conversa, esse é o outro tema que eu acho importantíssimo, né? Que é fiscalizar o dinheiro e as obras, e que é uma das principais funções do vereador, né? A gente tem, Sim. a gente tem trabalhado bastante aqui já na fiscalização, mesmo antes de ter o mandato. Imagina depois, Mas isso é coitado do função de prefeito. todo cidadão. Eu acho importante mesmo. É. Ó, o meu marido tá falando que Copa do Catar. Acho que nem para do Catar, acho que vai ser, Né? Nem para do Catar. Do Catar daqui 2 anos não vai, fica pronto nem a pau. vai ser mais para frente. E a Você fala gente, ainda em pode falar. fiscalizar contas. A gente, São Paulo e o Rio de Janeiro, nós temos tribunais de contas, que era para facilitar cidades tão grandes. E acaba piorando, porque o nosso Tribunal de Contas aqui em São Paulo, por exemplo, está na mão da esquerda. Então, fica jóia a administração do dinheiro público. Então, É, além de fiscalizar o prefeito, a gente tem que fiscalizar quem fiscaliza também, porque o Tribunal de Contas daqui é horrível. É bizarro. ai, meu Deus. Fica pior, né? Seria Fica melhor se não pior, porque tivesse. porque dobra o trabalho. A gente tem que se preocupar com o prefeito e com o Tribunal de Contas, tem que conferir tudo 2 vezes. É só São Paulo e Rio, né, que tem esse Tribunal de Contas Municipal. Aqui em Curitiba é o estadual que toma conta, né? Só É, os dois. só os dois. Mas eu fico até com dó, assim, do prefeito quando eu for eleita, porque sem mandato eu já incomodo, imagina se a hora que eu tiver um mandato. Aí Ah, tem, você tem acesso a mais informações tem que eleger um prefeito liberal para ajudar. para Aí o ajudar. trabalho em conjunto fica muito melhor. É verdade, a gente tem candidato a prefeito aqui, o doutor João, espero que dê tudo certo. O candidato de vocês é o Felipe Sabará, né? Aí em São Isso. Paulo. Olha, Felipe Saba. deixa eu só mandar um beijo aqui, Vitor, para a Chiquinha. A Chiquinha é a cachorrinha da Nath e ela tem um Instagram próprio. E Que ela demais. entrou aqui para te assistir, viu, Chiquinha? O Vitor é um simpatizante da causa animal e vai lutar por isso lá em São Paulo, viu? Que bacana. Sim. Minha Poxa, namorada estava legal. aqui também, a Silvia, mandar um beijo para ela, não sei se ela ainda tá. Ela estava avisando Legal. também que não estava conseguindo me ver direito. Ah, era ela que estava falando ali? Ah, eu vi. Não Poxa, que sei, legal. ela falou. Eu vi ela falando ali. Que legal. Vitor, você quer fazer as suas considerações finais aí? Mais alguma coisa que você acha importante que a gente não falou? Eu acho que basicamente a gente conseguiu falar sobre tudo, falamos até um pouco sobre liberalismo. Espero que as pessoas entendam o que a gente quer fazer, se formos aprovados, que ainda somos pré-candidatos, e depois formos eleitos. Ninguém aqui é muito rico, ninguém aqui quer um mandato para ajudar banco, como a esquerda vem falando. A gente quer simplesmente simplificar a vida de quem quer ganhar dinheiro e quer gerar riqueza para o país. Te agradeço demais pela live. Quando quiser, pode contar comigo também aqui em São Paulo. E mandar um abraço para todo mundo que ficou aí até agora. Poxa, legal. Eu que agradeço você ter aceitado aí o nosso convite, esse bate-papo. Acho que foi muito bacana, como você comentou, a gente conseguiu ainda falar de mais coisas do que a gente havia previamente conversado, né? Então foi muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado. Obrigada mais uma vez. E vai dar tudo certo, hein? Desejo Vai. sucesso para vocês aí Boa em São sorte para Paulo. nós. Estamos confiantes aqui. Obrigado, Amália. Legal. Obrigada, viu? Um beijo grande. Boa noite. Tchau, Beijão, tchau. tchau, tchau.